O canal Por que Bitcoin orgulhosamente apresenta Bitcoin, a história. Era uma vez um planeta onde seus moradores se organizavam em grupos e viviam do suor de seu trabalho. Ao se tornarem mais sofisticados e evoluídos, eles perceberam que era necessário um meio de troca comum entre todos. Os seres humanos, desde o início da civilização, buscaram formas de trocar valor, seja para facilitar o comércio ou para representar riqueza. A moeda sempre esteve presente, se transformando ao longo dos tempos. Nos primórdios, as trocas eram feitas diretamente entre mercadorias. No sistema de escambo, sal, conchas e até gado serviram como moeda. Mas haviam limitações, nem sempre o que uma pessoa tinha interessava ao outro. Por volta de 600 a.C., o povo lício, na região da atual Turquia, criou as primeiras moedas de ouro e prata padronizadas. Com isso, o comércio se expandiu, permitindo transações mais rápidas e complexas entre diferentes regiões. Séculos depois, na China do século XI, surgiu o papel moeda, uma inovação que mudou o conceito de valor. Já na Europa, os bancos começaram a emitir notas representando o ouro guardado, dando início ao sistema de papel moeda. No século XIX, muitos países adotaram o padrão ouro. Cada nota representava uma quantidade específica de ouro, o que prometia estabilidade econômica e confiança mundial no sistema financeiro. Porém, este padrão monetário foi invadido pela ganância estatal, que fez com que os governos começassem a emitir mais papel moeda do que a quantidade de ouro guardados em seus cofres. Assim, uma crescente desconfiança invadiu o mundo. Será que nosso papel moeda realmente vale o que dizem que vale? Essa desconfiança cresceu, até que em 1971, o presidente Richard Nixon dos Estados Unidos decretou o fim da conversibilidade do dólar em ouro, encerrando um sistema monetário que durou séculos e confirmando os questionamentos. Iniciou-se assim o padrão fiduciário, onde não havia limites para a quantidade de dinheiro existente, padrão este na qual vivemos até hoje. O sistema fiduciário perpetuou o sistema de reserva fracionária, que permite ao banco guardar apenas parte dos valores depositados pelos clientes. O padrão fiduciário funciona há muito tempo. Porém, há momentos em que ele mostra sua verdadeira cara, pois o dinheiro depositado em bancos é na verdade mágico e invisível. Em 2015, na Grécia, diante de uma grande crise, o governo de Alexis Tsipras decreta 6 dias de feriado bancário e adota controles de capitais bastante restritivos, além de restrições à movimentação de grandes somas de dinheiro de contas bancárias públicas e privadas. O cidadão não é mais dono do seu próprio dinheiro e a corrida bancária ganha contornos catastróficos. A população da Grécia está impedida de transferir fundos para outras jurisdições ou de sacar moeda em espécie. Paralelo a tudo isso, temos a internet, que surge na década de 60 e se expande na década de 70, com o surgimento do protocolo TCP/IP. Protocolo este que permitiu que redes distintas se comunicassem e pavimentou a internet global, sendo sua base até hoje. A internet acelera os processos da humanidade devido à superconectividade que vivemos hoje. Tudo é muito rápido e dinâmico. O papel moeda vem perdendo seu lugar na vida das pessoas, mas o Estado também quer se livrar do papel moeda. Muitas leis anti-dinheiro físico surgem, como por exemplo a Lei de Inclusão Financeira do Uruguai, que limitou em $5.000 o valor de pagamentos que podem ser feitos em espécie no país. Outro exemplo é a Lei Mexicana de Prevenção de Recursos Ilícitos, que veda completamente toda e qualquer aquisição de imóveis ou automóveis com dinheiro. No Brasil, já há o Projeto de Lei 3.341 de 2024, que tenta diminuir o porte de dinheiro físico. Na década de 1980 surgiu o movimento Cyberpunk, que pensava a tecnologia como ferramenta para quebrar sistemas de controle centralizados e buscar privacidade digital. Para este movimento, a criptografia é a ferramenta central. Criada para envio de mensagens e códigos secretos, a máquina Enigma usada pelos nazistas foi uma das maiores barreiras para a inteligência aliada. Mas a primeira criptografia conhecida foram as cifras de César,
onde cada letra do texto é deslocada a um número fixo de posições no alfabeto, embaralhando a mensagem. A importância de sigilo sempre existiu, e na internet não é diferente. Protocolos de segurança da informação surgem. Em 1978, o RSA Public Key Crypto Systems foi introduzido, tornando possível que duas partes trocassem informações secretas sem medo de que alguém mais pudesse lê-las. Em 1976, Whitfield Diffie e Martin Hellman publicaram um trabalho inovador sobre criptografia de chave pública, que permitia que duas pessoas, sem nunca terem trocado informações antes, pudessem se comunicar com segurança. E em 1983, David Chaum propôs a Blind Signatures, ou assinaturas cegas, que permitiam pagamentos eletrônicos sem que ninguém pudesse rastrear o remetente ou o destinatário. Enquanto a internet crescia exponencialmente, trazendo inovações e facilidade, o movimento cyberpunk está ciente de que a internet está centralizando o poder na mão de poucos e que o cidadão tem o direito de usá-la com privacidade. Surge dentro deste movimento uma ideia radical: criar um dinheiro fora do controle dos governos, livre de censura e manipulação. A partir daí, muitas tentativas foram realizadas. Em 1990, David Chaum lançou o DigiCash, um sistema de transações anônimas, a primeira tentativa concreta de criar uma moeda digital. Em 1994, o CyberCash tentou introduzir pagamentos digitais criptografados. Em 1997, o Hashcash, criado por Adam Back, usava a prova de trabalho para prevenir spam de e-mails. Em 1998, o Eidai apresentou o B-Money, uma moeda descentralizada que usava um banco de dados distribuído para registrar transações, e Nick Szabo propôs o BitGold, uma moeda digital que utilizava a prova de trabalho. Em 2001, Bram Cohen lançou o BitTorrent, uma tecnologia que permitia o compartilhamento de arquivos sem a necessidade de um servidor centralizado. E em 2004, Hal Finney desenvolveu o Reusable Proof of Work, que foi uma tentativa de criar uma moeda digital com base na prova de trabalho. E foi em 2008 que tudo isso se tornou um só: a necessidade de privacidade na internet, somada às crises geradas pelo dinheiro fiduciário e reservas fracionárias, e também às crescentes tentativas de acabar com o dinheiro físico. A crise de 2008 foi uma grave crise financeira global, desencadeada pela bolha imobiliária nos Estados Unidos. Bancos concediam empréstimos de alto risco, conhecidos como subprime, a pessoas com histórico de crédito ruim. Esses empréstimos eram empacotados em títulos e vendidos para outros bancos, espalhando o risco. Quando a bolha estourou e os preços dos imóveis caíram, muitos bancos sofreram grandes prejuízos. A falência de instituições como Lehman Brothers e a necessidade de resgates governamentais agravaram a crise. O governo americano então lança o TARP, Troubled Asset Relief Program, que destinou trilhões de dólares para socorrer bancos e empresas em dificuldade. Satoshi Nakamoto publicou o White Paper Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System, em outubro de 2008, demonstrando um sistema de moeda digital sem intermediários e que usava a prova de trabalho para validar transações e garantir a segurança da rede. Em 3 de janeiro de 2009, Satoshi Nakamoto inicia a rede oficialmente, minerando o bloco Gênesis da blockchain, e este bloco contém uma mensagem citando uma matéria do jornal The Times de 3 de janeiro de 2009, traduzido como chanceler à beira do segundo resgate dos bancos. A partir daí, a rede processou um bloco a cada 10 minutos, com apenas um membro, até que em 12 de janeiro de 2009, Satoshi enviou bitcoins para Hal Finney, iniciando assim a expansão da rede. A mensagem presente no bloco Gênesis é muito emblemática. Citando a matéria do jornal The Times de 3 de janeiro de 2009, ela resume e unifica toda a história contada desde o início deste vídeo. Bancos fizeram empréstimos de alto risco e venderam esses empréstimos a outros bancos, enquanto esse excesso de crédito aumentou consideravelmente o preço dos imóveis. Quando a bolha estourou, o governo criou trilhões de dólares para que os bancos fossem salvos, e isso só foi possível devido ao dinheiro fiduciário, que pode ser emitido infinitamente simplesmente porque ele não existe, e o Bitcoin é a resposta para isso.
A irresponsabilidade bancária foi salva pelo governo. Pessoas perderam imóveis e muito dinheiro, mas os culpados pela crise são too big to fail e foram resgatados da falência pelo governo, que depois cobrará do cidadão impostos para tampar esse rombo. Bitcoin é um dinheiro sem dono e com regras fixas, não permitindo esse tipo de resgate governamental, pois é impossível inflá-lo e distribuí-lo aos amigos. O Bitcoin surge reunindo as melhores ideias das moedas digitais anteriores, como a prova de trabalho do Adam Back e Hal Finney, e a rede descentralizada de Bran Cohen e banco de dados distribuído de Wei Dai. A última mensagem conhecida de Satoshi Nakamoto aconteceu em um e-mail de 26 de abril de 2011, na qual ele pede que o Bitcoin seja o foco e que ele não seja citado como uma figura sombria. E o curioso é que 16 anos depois não se sabe quem é Satoshi Nakamoto, nem se ele é uma pessoa ou um grupo. E mesmo o Bitcoin valendo aproximadamente 90 mil dólares a unidade em abril de 2025, o endereço original onde foram guardados os Bitcoins gerados nos primeiros dias da rede continuam intocados, contendo cerca de 1 milhão de Bitcoins, num valor aproximado de 83 bilhões de dólares. Quer se aprofundar nessa história? O vídeo que está aqui no card fala sobre o fim do padrão ouro e início do sistema fiduciário. Este outro vídeo lhe mostrará como a sociedade evoluiu do escambo até o Bitcoin. E também este vai te mostrar com mais detalhes porque o sistema fiduciário permite as reservas fracionárias e como o Bitcoin resolve isso. Acompanhe esses vídeos para entender melhor o propósito do Bitcoin no mundo. Obrigado e até a próxima!